Boa noite, queridos. Muito bom estar com os irmãos aqui. É algo fascinante da vida cristã que você pode ir para qualquer lugar do mundo onde você vai encontrar uma igreja cristã, você vai encontrar uma família, né? Você é muito bem recebido, você se sente em casa, né? Isso é fantástico, é um privilégio que a gente tem do Evangelho. Graças a Deus, eu nasci numa família evangélica. Nasci aqui em São Paulo, morava lá em Capão Redondo. Acho que é isso, Capão Redondo, faz tanto tempo. Na Zona Sul. Então eu cresci com os meus pais indo à igreja. Só que tem um problema, né? Filho de crente, cretino é, né? Então eu ia na igreja, mas eu ia na igreja, a minha família toda, os meus primos iam, então a gente ia para brincar e ficar torcendo para terminar logo o culto, e brincar de esconde-esconde lá, enfim. E eu lembro que eu entendi o Evangelho, na verdade eu fiz a oração para Cristo ser o meu Salvador, depois de uma EBD. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, um monte de moleque, a gente estava bagunçando muito naquela aula, e aí a professora, coitada, uma senhorinha, ela estava brava, não sabia mais o que fazer com a gente, e aí eu lembro que eu vi no meio da bagunça ela falando: se vocês não querem saber, não tem problema, eu já tenho Jesus como meu Salvador, e quem não tem, vai para o inferno. Eu sei para onde ela estava mandando a gente hoje, né? Mas aquilo ficou, é interessante, eu tenho dó dela, tadinha, mas quando eu cheguei em casa eu não conseguia dormir, né? Porque eu ficava pensando, puxa, mas se eu não tenho Jesus eu vou para o inferno, né? E eu lembro que eu fiz aquela oração para Deus: eu quero que o Senhor more no meu coração, quero que o Senhor me salve do inferno, né? Eu queria que fosse uma oração infantil, uma oração dentro daquilo que eu podia conhecer. Eu fiz uma oração sincera e tenho certeza que naquele momento eu fui salvo pela graça em Cristo Jesus, mas aí existe um processo de amadurecimento. Continuei indo na igreja para bagunçar, né? E eu tinha muito problema de bronquite. Teve uma fase da minha vida que eu ia toda noite eu ia para o hospital, tinha que fazer inalação e tudo mais. E meus pais tinham parente lá em Atibaia, e quando a gente foi lá visitar esses parentes, tinha uma placa na entrada da cidade, escrito lá: Atibaia, segundo melhor clima do mundo. E aí meus pais acreditaram, depois a gente descobriu que tem umas 250 cidades no mundo com o mesmo título, né? Mas a gente mudou para lá e de fato melhorei, graças a Deus também, a condição respiratória. Foi quando a gente foi para Atibaia, e aí nós conhecemos a primeira igreja batista de Atibaia. Então eu estou lá desde os 10 anos de idade, graças a Deus. Mas sabe uma coisa interessante? Eu percebi quando a minha vida cristã mudou, da fase onde eu era só alguém que assistia os cultos, participava das programações, mas não era alguém envolvido nas programações, não era alguém envolvido na igreja, nos ministérios. E quando eu estava já na fase de adolescência, o pastor de adolescentes, ele criou uma liderança de adolescentes, e ele colocou os adolescentes para liderar os próprios adolescentes, sob a supervisão dele. Mas eu percebi o quanto que quando eu comecei a trabalhar no ministério, o quanto eu fui crescendo com Deus. E desde então, Deus tem me ajudado a compreender mais da vida cristã, e como a gente falou já agora há pouco, sobre a importância da igreja. Os irmãos terem ideia, essa fase de transição de um crente que ia assistir, ia para bagunçar na igreja, para um crente que entendia um relacionamento com Deus, isso começou porque a nossa igreja, ela construiu um ginásio, e aí a dinâmica da igreja é assim: no final de semana tem as cadeiras, funciona o culto, termina o culto, tira as cadeiras, e aí durante a semana funciona uma quadra de esportes, escola de esportes, os jovens, adolescentes vão jogar lá, e aí sempre aproveita cada aula, cada treino, cada jogo para parar, falar sobre um princípio bíblico que aplica ao esporte e aponta para o Evangelho. E aí chamaram um pastor para trabalhar nessa área, e esse pastor pegou a nossa turminha lá, que era uma gangue, era literalmente uma gangue, e ele fez um time de basquete. E ele começou a discipular a gente através do basquete. Então a gente jogava, parava, olhava o que a Bíblia falava sobre como a gente deveria se comportar como jogadores de basquete crentes e como isso apontava para o Evangelho. Aquilo fez tanto sentido para mim que eu comecei a entender que não é simplesmente esperar a salvação. Agora eu sou um crente, agora só vou esperar ir para o céu. Não. Existe algo que Deus quer para a nossa vida aqui hoje. Existe um relacionamento com Deus que começa aqui hoje. Aquilo foi tão bom para mim que eu falei: puxa, eu quero ajudar outros jovens a entenderem isso. Então eu cresci na igreja, envolvido no Ministério de Esportes. Conversei com o pastor Mendes, nosso pastor lá. Falei: pastor, eu queria servir no ministério nessa área, ajudar outros jovens, igual aconteceu comigo.
E a igreja começou a investir em mim. Então, eu trabalhava na igreja durante o dia, na parte de esportes, e à noite ia para a faculdade, e a igreja me ajudava com uma bolsa na faculdade. Fiz faculdade de educação física. Fiz faculdade de educação física, fiz algumas matérias no seminário Palavra da Vida, que tem lá, o pastor Marcelo está fazendo mestrado lá, já sendo preparado para ser um missionário nessa área. 2006, 1º de julho de 2006, casei com a Camila, 13 anos atrás, e aí nós fomos para o ministério. A igreja nos enviou para uma cidade chamada Itapeva, sul de São Paulo, quase divisa com o Paraná. Trabalhei 3 anos lá. E é muito interessante que sempre o pastor Mendes falava assim, você não pensa em pastorado, se tornar pastor? Eu falei, pastor, cruz credo, não quero essas coisas para mim não, né? É muita responsabilidade. E uma das minhas maiores dificuldades era a questão de pregação. Lá em Itapeva mesmo, eu pregava uma vez por mês na igreja. Queridos, eu sofri o mês inteiro preparando a mensagem, né? Então, aquela insegurança, não sei o que eu vou pregar. Então, eu tinha insegurança antes de pregar, e depois de pregar eu tinha segurança que eu tinha pregado mal, né? E aí, foi quando a gente começou a fazer o Pregue a Palavra, que é um dos cursos, né, que a Batista de Atibaia oferece, que é um curso de exposição bíblica. É coisa simples, que a gente vai fazer agora aqui nesse texto. Depois que eu fiz o curso, eu entendi, puxa, olha só que legal, é só falar o que a Bíblia está falando, né? Você não precisa inventar, só ler o texto e explicar o texto, e aplicar o texto. E aí, então, a pregação passou a ser uma paixão na minha vida. 3 anos depois, lá em Itapeva, um dia o pastor Mendes me ligou. Falou, Ricardo, nosso pastor lá em Socorro, ele saiu, a gente quer que você assuma a congregação de Socorro como pastor. Eu falei assim, gente, foi uma ligação, não teve nada de preparação, assim, Ricardo, a gente está pensando no futuro, nada. E o pastor Mendes me conhece desde os 10 anos de idade, então ele sabe o que ele estava fazendo. E eu falei, pastor, mas quando que eu tenho que dar a resposta? Ele falou, agora. Eu falei, eu vou conversar com a Camila, e aí segunda-feira eu vou aí, 400 quilômetros de distância, mas a gente vai conversar. Eu falei, pô, tranquilo, já vou avisar Socorro que você vai. E foi então quando eu comecei o ministério pastoral, sob a supervisão da nossa igreja, o investimento da igreja, tudo mais. Fiquei 5 anos lá em Socorro, uma igreja fantástica, extremamente amorosa. E aí, 4 anos atrás, o pastor nos chamou de volta lá para a sede, hoje trabalhando com a juventude lá. Mas é muito interessante que nesses anos aí de ministério, eu tenho percebido, como a gente já conversou um pouco mais cedo, sobre como a igreja tem sido desprezada. A visão que a gente tem da igreja não é a visão correta, não é a visão bíblica. E a gente perde muito com isso, E é interessante que uma igreja, para uma igreja ser forte, para uma igreja ser saudável, para uma igreja cumprir o seu propósito, ele não depende só do pastor. Ele depende da igreja toda. É exatamente isso que o texto de Efésios, capítulo 4, está falando. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 4. Paulo ele escreve a carta para os Efésios, porque Paulo foi preso. E se você ler a história, pastor, até que horas eu tenho? Tá. Se deixar livre, você sabe que o pastor se empolga, né? Se você ler depois Efésios, capítulo 21, você vai ver que Paulo ele foi preso, ele foi até Jerusalém. Ele chegou lá em Jerusalém, os judeus armaram uma armadilha para Paulo, viram Paulo andando com um grego que era da cidade de Éfeso, provavelmente até alguém da igreja de Éfeso a quem Paulo está escrevendo. E eles começaram a espalhar em Jerusalém que Paulo tinha levado esse grego para dentro do templo. E o judeu não podia fazer isso. Então, com essa fofoca, armou-se um barraco ali, uma confusão, e Paulo foi preso, e ele foi enviado para Roma para ser julgado para lá. Agora, imagina o seguinte, imagina que o pastor Marcelo, ou o pastor Ayrton, eles são presos de forma injusta, por causa de mentira dos inimigos da igreja. Como que a igreja vai reagir? Ou a igreja reage com desânimo, ou pode reagir com raiva daquelas pessoas que mentiram, que armaram para o líder amado, o fundador da igreja ser preso. E eles podem se desviar do propósito da igreja. Então Paulo escreve essa carta para lembrar a igreja. Qual que é o propósito da igreja? A carta de Efésios é fantástica, eu amo a carta de Efésios. Os 3 primeiros capítulos são teoria, ele falando sobre o evangelho, falando sobre o propósito da igreja. Capítulo 1 a gente viu agora aqui, né? Que nós recebemos a salvação por louvor da gloriosa graça. Ou seja, para que a graça de Deus seja elogiada quando as pessoas olharem para nós. Ele, puxa, essas pessoas não merecem, mas Deus foi gracioso com elas e os salvou.
Então Deus é glorificado quando isso é evidente na igreja. Capítulo 2, a mesma coisa. Paulo fala que nós somos salvos para que as riquezas da graça de Deus se tornem conhecidas por várias gerações. De novo, as pessoas olharem para nós e verem, puxa, como Deus é gracioso. Eles não merecem, mas olha o que Deus fez. Capítulo 3, ele mostra como não tem mais divisão de povos, não tem mais um povo mais querido para Deus e outro povo menos querido. Judeus e gentios, os dois são um só povo em Cristo Jesus. Por quê? Porque olha para dentro da igreja, um monte de gente diferente, pensamentos diferentes, histórias diferentes, né? Se a gente fosse contar, eu contei aqui um pouquinho da minha história de como eu conheci o Evangelho, se cada um for contar, histórias diferentes. Não vai todo mundo se converteu como a professora brava da EBD, né? Mandando a gente para o inferno. Não acontece isso, tem histórias diferentes, né? Então isso fica evidente, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus. Agora, para isso acontecer, a gente precisa fazer a nossa parte, que é a partir do capítulo 4. Capítulo 4 a capítulo 6 é a prática da teoria do capítulo 1 a 3. E olha como é que ele começa. Ele diz aí no versículo 1, Efésios 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Primeiro, Paulo ele se coloca como prisioneiro do Senhor, no sentido de que Paulo está preso. E por que ele está preso? Ele está preso porque ele pregava o Evangelho. Se você ler o capítulo 3, ele está preso porque ele cumpria o seu propósito. Ou seja, ele está tão convicto de qual é a sua missão que ele vai até as últimas consequências. Ele vai até as últimas consequências. Ele está preso, mas ele está preso porque ele está pagando o preço de fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. A gente só faz loucura como essas, né? De ir até as últimas consequências por aquilo que a gente tem convicção. Então Paulo coloca isso, eu estou preso por causa disso. Então, eu rogo a vocês, rogar é mais do que simplesmente pedir, né? É um pedido forte. Eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Você diz que crê no Evangelho, então viva de forma digna do chamado do Evangelho. Não desperdice esse nome, não desperdice esse chamado. Tem algumas histórias sobre Alexandre o Grande, que foi o grande imperador grego, né? Diz que uma vez Alexandre o Grande estava inspecionando o exército no campo de batalha, e aí um dos generais trouxe para ele um soldado tremendo de medo, chorando, né? E aí Alexandre o Grande olhou para ele e falou, qual é o seu nome? O cara estava chorando tanto, resmungando, que ele nem conseguia ouvir direito. Ele falou, fala direito, qual é o seu nome? Então quando mãe fala, para de chorar e responde, né? Aí fazendo isso com um soldado. Aí ele falou, meu nome é Alexandre. Alexandre olhou para ele e falou, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Às vezes dá vontade de fazer isso com alguns crentes, né? Ou você muda de atitude, ou não fala para ninguém que você é crente. Por quê? Porque você não vive de maneira digna do chamado do Evangelho. E o que é viver de maneira digna do chamado do Evangelho, dessa vocação? Versículo 2 ele fala, olha aí, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A primeira coisa que a gente percebe de viver de forma digna do Evangelho é a nossa atitude, uma atitude humilde. O que é o humilde? Humilde é aquele que considera o outro superior a si mesmo. O orgulhoso é o contrário. O orgulhoso ele se acha superior aos outros, né? O humilde não, ele se coloca, não no sentido de aquelas pessoas que se rebaixam até de forma pecaminosa, né? Mas no sentido de considerar a outra pessoa superior. E isso é fantástico, porque pessoas humildes têm facilidade de relacionamento. Já percebeu isso? Não? Quem são as pessoas que têm dificuldade de relacionamento? Quando que eu e você nós temos um problema de relacionamento? Quando nós somos orgulhosos. Quem é casado consegue saber disso. Quando dá briga em casa, no casamento, quando os dois estão sendo orgulhosos. Quando um lado é humilde, a confusão não acontece. É ou não é? Então, imagina dentro da igreja. Se todo mundo for humilde, a igreja vai ter paz, harmonia e unidade. E se tiver orgulho, vai ter confusão. Vai ter confusão. Graças a Deus essa igreja não tem ninguém orgulhoso, né? Não tem ninguém orgulhoso, então não tem problema. Mas, obviamente, a Bíblia nos ensina isso. Essa vai ser a nossa luta. Nós somos orgulhosos por natureza pecaminosa. Então, hoje você pode estar humilde, puxa, legal, estou conseguindo, mas amanhã talvez você esteja orgulhoso, você vai ter que consertar, pedir perdão. É por isso que ele diz, suportando, aliás, sejam
dóceis, mansos. O que é manso? Manso é aquele que consegue se controlar, né? Já viu quando você entra na casa de alguém e tem um cachorro, tem um pitbull, né? Você já fica com medo. E aí o dono fala o quê? Fica tranquilo que ele é manso. Eu não acredito se é pitbull, mas enfim. Mas o que ele quer dizer? Que você pode mexer no cachorro que ele não vai te avançar. Porque a criança sobe em cima, monta, puxa o rabo, né? Puxa a orelha, o cachorro não faz nada, né? E ele diz que no nosso relacionamento a gente tem que ser assim. Tem crente que é raivoso, é ou não é? A pessoa ela chega, você vai falar boa noite, você precisa ver como é que vai ser a resposta, precisa ver como é que vai ser a conversa, né? Se for um boa noite com um sorriso, hoje está bom, está para conversar. Mas se for um boa noite atravessado, a gente tem que ficar com medo porque qualquer coisa avança, né? Vai para cima, gente. E não pode ser assim. Uma pessoa humilde, ela é dócil nos seus relacionamentos, ela trata bem as pessoas, independente da provocação. E aí, o que acontece? Num ambiente onde a gente vai ter que lidar com pessoas pecaminosas, orgulhosas, o que tem que fazer? Suportar uns aos outros em amor. A gente não pode chegar na igreja com uma expectativa errada de que as pessoas não vão falhar com a gente. As pessoas vão falhar. Porque aqui é um ambiente de pecadores. A questão é que a gente tem que suportar uns aos outros. O suportar não quer dizer que eu vou lidar com o pecado dele, não vou falar nada, deixa ele pecar contra mim. Não. Mas eu vou reagir de forma coerente com o Evangelho. Olha só, o Evangelho é o quê? Cristo se sacrificando por nós, mas tratando o nosso pecado, transformando a nossa vida. Então eu não vou reagir com raiva a quem pecou contra mim, mas eu vou reagir de tal forma a ajudá-lo a entender o seu pecado, a confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Isso é suportar uns aos outros em amor. Versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só o que ele diz. Façam todo esforço. Para a gente viver o que Paulo está pedindo aqui, precisa de esforço. Manter a unidade da igreja, a união de um grupo de pessoas precisa de esforço. Isso não vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque onde há pessoas, há pecado. Onde há pecado, há orgulho. Onde há orgulho, há conflito. Então a gente vai ter que lidar com o orgulho da outra pessoa e o nosso próprio orgulho. Então, para manter a unidade da igreja, a união da igreja precisa de esforço. E o que deve nos unir? O vínculo da paz. Paz aqui não é a paz de você deitar debaixo de um coqueiro, numa rede, né, na praia, tomando água de coco. Mas a paz aqui é paz nos relacionamentos. Se você vem à igreja e você fica constrangido com a presença de alguém, você fica mal com a presença de alguém, você precisa se esforçar pela unidade da igreja. Você precisa pedir perdão, você precisa perdoar, você precisa acertar relacionamento. Porque quando a gente está mal com uma pessoa, é assim, né? A gente está bem, a igreja está legal, gostoso. Se aquela pessoa que a gente tem problema chega, como é que fica? Então, nosso semblante cai. Se ele sentar aqui, eu vou sentar ali. Isso não pode acontecer na igreja. Isso é incoerente com o Evangelho. Porque o Evangelho é Deus se sacrificando para fazer a paz no nosso relacionamento com Ele. Não tem como você dizer que Deus fez isso por você e você não quer fazer isso pelas outras pessoas. É incoerente com o Evangelho. A gente precisa se esforçar para manter a unidade da igreja. Então, é assim que a gente faz. Por quê? Por que viver, por que se esforçar pela unidade da igreja? Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A razão por que a gente tem que se esforçar pela unidade da igreja, primeiro, é porque há um só corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Se você é membro da igreja, você é membro do mesmo corpo. Tem como você dividir o corpo? Não tem como você dividir o corpo. Você deixou uma parte do seu corpo em casa hoje? Não. Você seria louco de dividir o seu corpo? Hoje eu vou deixar metade descansando em casa, metade vai na igreja. Não funciona assim. Da mesma forma, nós não podemos nos dividir. Não tem como você dividir o corpo de Cristo. Isso é automutilação. Isso é automutilação. Então a gente tem que manter a unidade porque nós somos membros do mesmo corpo. Há um só Espírito. Quando nós cremos no Evangelho, diz lá em Efésios capítulo 1, no versículo 13, quando nós cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo.
O Espírito Santo que habita em mim é o mesmo Espírito Santo que habita em cada um que é membro da igreja. É o mesmo Espírito. E o que esse Espírito faz? Vocês lembram? Esse Espírito produz o que em nós? Amor, alegria, paz, paciência. Então, se esse Espírito Santo habita em mim e habita no meu irmão, por que a gente vai ficar dividido? É o mesmo Espírito. Então, a gente tem que lutar pela unidade da igreja. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Qual é a nossa esperança? É a vida eterna com Cristo Jesus. E lá na eternidade, né, a gente vai viver junto. Se você não suporta alguém aqui, você vai passar a eternidade com ele lá. E aí? Melhor acertar logo aqui, né? Porque a gente tem a mesma esperança, a mesma vida eterna. Não faz sentido a gente ficar dividido. Por isso a importância de se esforçar pela unidade da igreja. Nós temos uma só fé, a mensagem que nós cremos é a mesma, o Evangelho é o mesmo, é isso que nos une. Não faz sentido estarmos divididos. Por isso precisamos nos esforçar pela unidade da igreja. Um só batismo, nós nos identificamos com o mesmo Evangelho, da mesma forma. Então, se nós temos a mesma identificação, por que viver dividido? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu pulei a um só Senhor, né? Um só Senhor, ou seja, o mesmo que manda na minha vida, o mesmo que é o Senhor da minha vida, é o Senhor de cada irmão da minha igreja. Então, quando a gente olha para essa lista, é pura incoerência vivermos divididos. É incoerente com o Evangelho. Nós temos problemas de relacionamentos entre nós. Isso não é coerente com o Evangelho. Por isso, para vivermos de maneira digna, da vocação digna do Evangelho, nós precisamos viver unidos. Precisamos viver unidos. Conversamos um pouquinho mais sobre isso essa manhã. Mas como fazer isso? Como que nós somos capacitados para viver essa unidade? Ele diz aí, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. O que ele vai começar a falar aqui é sobre a capacitação que Deus nos dá para nós vivermos a sua vontade. É fantástico, porque tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele faz por nós, através de nós. Então, para a gente viver essa unidade, mesmo a gente sendo tão diferente, a gente precisa de uma capacitação sobrenatural. Já parou para pensar como a igreja tinha tudo para dar errado, e ela dá certo há cerca de 2019 anos? Não? Já ouviu pensar nisso? Não? É interessante que a gente tem, na história, a gente tem pressão do lado de fora para acabar com a igreja. Você estuda a história da igreja, né? As pessoas tentaram acabar com a igreja. Tem o Império Romano, por exemplo, tentou acabar com a igreja. Né? O Império Romano já passou e a igreja permanece. Mas é interessante como a própria igreja já tentou acabar com a própria igreja. Já viu isso? Não? Infelizmente, a gente vai vendo a história das igrejas, né? Por exemplo, pensar no meio batista, quantas igrejas vão se dividindo. E você olha para isso e fala, nossa, é possível, não vai dar certo, isso vai acabar. Não acaba por quê? Porque Jesus disse o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, para isso dar certo, nós precisamos de uma capacitação sobrenatural, e é isso que Deus faz por meio de Cristo Jesus. Ele diz aí, versículo 8, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Paulo está citando aqui o Salmo 68. O Salmo 68, ele retrata Deus como um general vitorioso. Imagina que ele vem para uma guerra, ele vence essa guerra, e no versículo 18, ele fala que Deus, ele voltando em triunfo, né? Imagina um exército voltando da batalha, vencedor, e ele traz junto com eles prisioneiros, né? Esses homens que foram capturados, que se entregaram para o grande rei, ele acaba se tornando um presente, um despojo, né, para o próprio rei. Mas quando Paulo aplica esse texto agora para a igreja, ele diz que esses prisioneiros são presentes de Deus para a igreja. Olha só que interessante. Ele vai falar daqui a pouco no versículo 11 quem são esses homens presentes. Mas antes de falar sobre esses homens, ele faz um parênteses. Olha aí, versículo 9. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu
é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Paulo, ele pega essa expressão do Salmo 68, que ele subiu em triunfo, e ele faz uma linha de pensamento. Ele diz que se ele subiu é porque antes ele desceu. Ele desceu aonde? As profundezas da terra, né? Existem várias teorias, né, sobre isso. Eu gosto da mais simples. Profundezas da terra, que ele desceu às profundezas da terra, nada mais é do que Jesus, ele vivia na glória. Ele vivia alto e sublime na sua glória, né? E aí o que ele fez? Ele se tornou carne como nós e viveu entre nós. E essa distância da glória até nós é isso. As profundezas da terra é viver entre nós. Dentro do padrão de Deus, da glória de Cristo, viver entre nós é descer até as profundezas da terra. E ele viveu aqui entre nós para quê? Para assumir os nossos pecados, morrer na cruz, ressuscitar, e depois ele voltou. E diz que quando ele voltou, Deus o colocou como autoridade sobre todas as coisas. Então aquele que desceu é o mesmo que subiu e está acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Queridos, com isso o que a gente vê? A gente vê o próprio exemplo de Cristo. Outra coisa interessante que a gente percebe na Bíblia, nada do que Deus nos pede, Ele já nos fez, Ele já fez por nós, em maiores proporções, né? Então quando ele fala de se esforçar para manter a unidade da igreja, olha o esforço de Cristo. Olha o esforço de Cristo. Às vezes eu e você, nós temos dificuldade de nos rebaixar para fazer algumas coisas, não é? Eu fico pensando assim, poxa, já tenho tantos anos de ministério, tem coisas que eu não faço mais na igreja. Eu não vou fazer mais isso, porque agora, poxa, já atingi um patamar no ministério, agora eu sou pastor, eu não vou fazer algumas coisas que talvez um novo crente, um recém-chegado deve fazer. É isso que Jesus pensa? Não. Ele está acima de todas as coisas. Ele fez o quê? Ele se rebaixou. Lembra de Filipenses 2? Mesmo sendo Deus, não julgou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Mas o que ele fez? Ele se encontrou em forma humana. E sendo homem, ele foi escravo. E sendo escravo, ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Percebe a escada? Deus, homem, escravo, obediente, morte, morte de cruz. Isso deveria ser evidente na nossa vida cristã. Constantemente a gente sair da nossa glória e nos rebaixarmos para que a igreja seja unida, para que a igreja cresça. Ele deu esse modelo. Nós nunca vamos nos rebaixar mais do que ele foi rebaixado por nós. O nosso esforço para manter a unidade da igreja nunca vai ser maior do que o esforço que Cristo fez para que nós fôssemos igreja. Nós fôssemos igreja. Lembra que partiu da iniciativa dele. E se não fosse por ele, a gente nem teria isso aqui. A gente nem teria esperança da vida eterna, nem teria o perdão dos pecados. Então, a gente sempre tem que... Acho que a nossa dificuldade de viver a vida cristã, de viver essa verdade, é porque a gente olha para pessoas. No sentido que a gente reage ao que as pessoas fazem para nós, né? A gente falou um pouquinho sobre isso na primeira parte, né? Eu venho na igreja porque na igreja eu me sinto bem. Eu venho na igreja porque as pessoas são agradáveis. Mas, se o pastor não der bola para mim, eu não volto mais nessa igreja. Se eu sentar do lado do irmão, ele nem falar boa noite para mim, eu não volto mais nessa igreja. Se em tal programação, alguém olhar torto para mim, eu fizer algo que eu não quero, eu não venho mais nessa igreja. Porque a gente está olhando para o que as pessoas fazem para nós. Nós não devemos olhar para o que as pessoas fazem para nós. Nós devemos olhar para o que Cristo fez a nós. Então quando alguém olhar torto, quando o pastor falhar comigo, eu vou lembrar, eu falhei com Deus. E o que ele fez? Ele me amou sacrificialmente. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para que eu fosse perdoado, para que a minha ofensa fosse perdoada. Então eu devo fazer isso pelo meu irmão. E o que eu vou fazer para ele não é nada perto do que Deus fez por mim. Então olharmos, por exemplo, de Cristo, por isso que Paulo faz esse parênteses aí. Então ele volta na linha de raciocínio, no versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É interessante que ele fala sobre esses homens dons, esses homens presentes para a igreja, e ele cita esses
esses dons ou esses ofícios, esses títulos, todos eles estão relacionados com liderança da igreja. Percebeu isso? Você não tem um misericordioso, né? Você não tem um homem de fé, né? Você não tem um homem de palavra sábia, mas ele fala de apóstolos, profetas, aqueles que foram responsáveis por trazer a palavra de Deus para nós. A gente tem os evangelistas, aqueles que vão pregar o evangelho onde o evangelho não foi pregado. E ele vai falar sobre pastores e mestres, aqueles que cuidam da igreja. Por que Deus capacitou alguns para a liderança da igreja? Para quê? Para que eles trabalhem na igreja, né? Porque se não tivesse esses homens, a igreja não vai para frente. Será que é isso? A gente vive uma cultura assim, né? Dependente da liderança da igreja. Quem trabalha na igreja? A liderança. Se a liderança não propõe programa, o negócio não vai para frente. Se a liderança não propõe algo, a igreja fica inerte. Mas olha só, qual é o papel da liderança? Versículo 12. Ele estabeleceu esses homens, Deus esses homens para a igreja, para quê? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O papel da liderança da igreja é fazer o quê? Preparar os santos. Quem são os santos? Os santos são todos aqueles que creem no evangelho e participam da igreja. Lembra que a gente falou sobre o que é a igreja? É um povo santo, um povo separado com um propósito específico. Então o papel da liderança é trabalhar com todos os santos, preparar todos os santos para quê? Para a obra do ministério. É mais ou menos como um time de futebol. A liderança é a comissão técnica e o time é a igreja, são os membros. Quem que vai para o campo jogar? É o técnico? É a comissão técnica que vai jogar? Não, é o time. O que funciona é o time, cada um realizando a sua função e o técnico ajudando cada um a lembrar da sua posição, treinar cada um. Poxa, tem que jogar na lateral esquerda, não sei chutar com a perna esquerda, então vai ficar treinando, né? O técnico vai ser paciente, vai dar exercícios para ele treinar com chute com a esquerda e tudo mais, para que quando chegue na hora do jogo, ele exerça bem a sua função. E olha só, quando todos realizam a sua função, final do versículo 12, para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja, ela é edificada quando todos os santos estão envolvidos no ministério. Igrejas que dependem do pastor para o ministério andar não são igrejas saudáveis. As igrejas não crescem porque são dependentes da liderança. A liderança precisa fazer tudo. Não é uma igreja saudável. Olha como não é uma igreja saudável. Porque, olha, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele diz aqui que a igreja deve trabalhar até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha só, queridos, eu acho algo interessante que às vezes a gente também se confunde, que a gente confunde muito ministério com às vezes fazer alguns trabalhos para a igreja. Então, por exemplo, vou trabalhar na cozinha, né? Vou cozinhar um bolo para a igreja. Isso é um ministério? O ministério está servindo a igreja, legal. Vou cuidar dos carros lá na frente? É um ministério, legal, a igreja precisa disso. Mas olha só o que produz o ministério. O ministério produz o quê? O crescimento da igreja. Que crescimento? Crescimento de maturidade. Ministério é quando eu trabalho de tal forma que outras pessoas, elas vão crescendo no conhecimento de Deus e do Evangelho. Elas se tornam cada vez mais maduras. Isso quer dizer que eu posso achar que estou fazendo um ministério, mas não estou fazendo um ministério. Porque eu posso trabalhar na igreja, mas ainda assim não ajudar outras pessoas a crescerem com Deus. Então, por exemplo, eu vou fazer um bolo lá na cozinha. Se eu fizer simplesmente o bolo, eu ajudei alguém a crescer em maturidade? Talvez indiretamente. Estou fazendo o bolo, a pessoa vem aqui, está ouvindo a palavra de Deus, depois vai comer o bolo, ela vai ficar feliz e, enfim, cresceu com Deus. Mas quando eu estou fazendo o bolo, talvez tenha outra pessoa fazendo outra coisa do meu lado. O que a gente vai conversar? E aí eu quero fazer um bolo de leite ninho e outro quer fazer um bolo de milho. Ou faz os dois, igual fizeram hoje, está uma delícia, muito bom. Ou isso pode acontecer uma confusão. Não, mas eu prefiro fazer o bolo
bolo de leite ninho, mas eu prefiro de milho. E aí dá uma confusão. Quando dá uma confusão no ministério, o que tem que fazer? Tem que separar o ministério? Não, oportunidade de trabalhar, coração. Olha só, Deus ele deixou a sua glória e eu não quero deixar um bolo de milho? É? E aí eu ajudo a pessoa a tomar uma decisão, a ter uma atitude baseada no Evangelho. E ela cresce em maturidade. Faz sentido? Eu estou lá olhando os carros lá fora, né? Preciso ficar lá fora, não consigo acompanhar o culto, tenho que ficar de olho ali na rua, mas eu estou do lado de alguém. O que eu posso fazer? Meu irmão, e aí, como é que tá? Como é que foi sua semana? Rapaz, semana foi difícil, está com um problema na empresa, estou com medo de perder o emprego. Vamos aproveitar aqui, a gente está na rua, eu vou orar por você. Semana que vem eu vou perguntar, e aí, como é que tá? Vou mandar uma mensagem de WhatsApp com ele, um versículo, falando só para ele confiar no cuidado de Deus. E olha só, estou lá no estacionamento, estou ali na rua, mas eu estou investindo na maturidade de alguém. Faz sentido? Então o ministério é quando eu invisto em vidas, para o crescimento. E olha, às vezes eu escuto gente falando assim, pastor, eu aposentei de ministério. Eu já trabalhei, a gente tem 40 anos lá, PIBA, né? E a gente tem membros que são desde o início. Às vezes alguns falam assim, pastor, já trabalhei demais, agora deixa para os outros, vou dar oportunidade para os outros. Até espiritualiza a sua justificativa da preguiça espiritual, né? Eu vou deixar o outro agora, deixa outros cuidarem. A gente só pode se aposentar quando a gente alcançar esse propósito. Qual é o propósito? Todos nós cheguemos à maturidade de Cristo. Então, quando todo mundo for igual a Cristo, não só você, né, mas todo mundo for igual a Cristo, tiver a mesma maturidade de Cristo, aí beleza, a gente pode parar e descansar. Vai acontecer aqui, gente? Não vai. Então a gente não se aposenta. Não se aposenta. Posso mudar os ministérios, talvez eu ficando mais cansado, vou pegar ministérios que não são tão pesados, mas eu vou continuar investindo em vidas. Nós temos mulheres, né, lá na PIBA, o ministério delas é orar por nós, pastores. Às vezes chega domingo, pastor, a gente orou por vocês. Isso aconteceu essa semana. Pastor, a gente se reúne toda semana, a gente não esquece de vocês. Poxa, isso é importante, é investimento em vidas, é investimento em vidas. Então, a gente não pode parar de servir no ministério. Por quê? Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Queridos, se a gente investe no crescimento da maturidade espiritual da igreja, uma pessoa madura, ela não é enganada. Ela não é enganada. Pessoas imaturas são enganadas facilmente. Por exemplo, até hoje, as minhas duas filhas, né, o Gustavo está entrando nessa aí, eles acreditam que o Palmeiras é o melhor time do mundo. Né? Por quê? Porque foi o que eu ensinei para elas. Né? Mas o que aconteceu? Ela vai crescendo em maturidade, ela vai perceber que o Palmeiras não ganha sempre. Apesar que agora está muito bem, eu estou bem. Se elas ficarem maduras agora, é uma fase fantástica, vou ficar madura. Mas enfim, ela vai perceber que o Palmeiras não ganha todas. Né? O Palmeiras não é o melhor do mundo. Tem outros times da Europa que são muito melhores. Mas são crianças, imaturas, acreditam no papai, coitado, porque eu acredito até hoje ainda, né? Mas isso acontece na esfera espiritual. Hoje, você acessa a internet, você vê vídeos de pastores aí fora. Pastores mais legais, mais simpáticos. Tem toda uma estrutura, os vídeos deles são fantásticos. Né? Os vídeos deles falando são fantásticos. E a forma como eles falam, né? A forma mansa, a forma massageando o nosso coração. A gente chora vendo os vídeos dessas pessoas. Elas estão falando absurdos sobre a palavra de Deus, tirando a glória de Deus do centro e colocando o homem no centro. As pessoas ouvem isso. E aí o que acontece? Tem um esforço aqui da liderança, pregando a palavra de Deus com fidelidade, e aí eles vão ver os videozinhos na internet durante a semana. Se nós, todos, estamos investindo na maturidade um do outro, ninguém aqui dentro vai ser enganado. Ninguém fala, pastor, estou indo para uma outra igreja ali, acho que aquela igreja tem mais a ver com o evangelho e vai para o evangelho pervertido. Isso não vai acontecer, porque essa igreja trabalha um investindo na vida do outro, e são pessoas maduras. Assim que vem o vídeo, fala, ih, pastor, olha que absurdo que o cara está falando, porque já não é mais criança, não é mais enganado pela astúcia desses homens. Por isso, gente, quando sai um membro da nossa igreja, seja, ou ele vai para o mundo, abandona o evangelho, ou ele vai para essas igrejas que pervertem o evangelho,
A responsabilidade não é do pastor. Né? Às vezes a gente faz isso, a gente fica olhando só para o pastor e vendo se o pastor vai fazer o trabalho. Aí sai um membro da igreja, porque o pastor também não visitava, né? O pastor não discipulava. Afinal, né? Tem 2 pastores para quantos membros aqui? Né? Não vão dar conta. 2 pastores não dão conta de você. 2 pastores dão conta o quê? De 4 pessoas, talvez. Um investimento bem feito. Mas para isso que tem todos os demais membros, para um investir na vida do outro. Alguém uma vez já comparou a igreja com um estádio de futebol em final de temporada. Né? O que é um estádio de futebol em final de temporada? Você tem ali 22 jogadores exaustos, precisando de descanso, e milhares de torcedores sedentários, precisando desesperadamente de exercício, assistindo aqueles exaustos trabalharem, jogarem. Às vezes a igreja é isso. São 100 pessoas que precisavam exercer a piedade, exercer o ministério, vendo 2 exaustos, precisando de descanso, se matando no ministério. A igreja não pode ser isso. A igreja é todo mundo no campo, trabalhando. A gente vai revezando, ninguém se cansa e ninguém fica sem o cuidado e sem o pastoreio. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, ao invés da gente ter uma igreja imatura, de ter uma igreja que pode ser, qualquer um pode ser enganado por esses evangelhos falsos, não. A gente segue a verdade em amor. É importante isso. Olha a junção das 2 palavras, verdade em amor. Porque às vezes a gente derruba a verdade, né? Derrama a verdade na cabeça da pessoa. A gente fala a verdade, mas a gente fala sem amor. Fala sem amor. A gente fala as coisas certas da forma errada, que ele diz que a gente tem que fazer isso com amor. Outras pessoas tentam tirar a verdade e ficar só o amor. Deixa ele viver assim, é importante a gente amar. Uma não funciona sem a outra. Nós precisamos praticar dentro da igreja a verdade em amor. É a palavra de Deus, mas amando pessoas, amando vida. Assim nós crescemos em Cristo Jesus. E ele termina no versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, quando o corpo está unido, primeira parte do versículo, e cada um realiza a sua função, o que acontece? A igreja cresce, a igreja se edifica. Então, se dependesse de você, ou depende de você, se você é membro dessa igreja, depende de você. Quanto que essa igreja tem crescido por causa daquilo que é a sua responsabilidade? Vamos imaginar que se todos os membros da igreja fossem iguais a você, fossem envolvidos iguais a você. Não só em ministérios de trabalho, mas em investimento em vidas. Como é que seria a maturidade dessa igreja? E eu tenho que olhar para isso, para essa minha responsabilidade e assumir isso. Uma vez eu ouvi uma história, conta a história de uma aldeia, num lugar onde tinha muito problema com água, e só 2 meses do ano chovia. Então, para essa aldeia sobreviver, o que eles faziam? Quando estava o período de chuva, cada família era responsável por juntar água e jogar na cisterna da aldeia. Porque depois, quando viesse a seca, tinha água ali, o pessoal ia usando a água da cisterna. Acontece uma tradição de anos. Chegou um ano, uma família falou: gente, tem tantas famílias aqui na aldeia, se a gente não fizer, não vai ter diferença nenhuma. Então, naqueles meses, eles não juntaram água. E aí, quando acabaram as chuvas, fizeram toda a cerimônia para abrir a cisterna. Quando abriram a cisterna estava seca. Porque todo mundo teve o mesmo pensamento daquela família. Às vezes a gente tem esse pensamento da igreja. Vai ter um ministério, vai ter EBF. Tem um pessoal lá para fazer. Vai ter, vamos ajudar financeiramente um missionário. As pessoas vão fazer. E aí o que acontece? A igreja vai diminuindo, a igreja vai se degenerando, porque a gente não realiza a nossa função. Imagina, qual parte do seu corpo você gostaria que não funcionasse? Acho que todas as partes gostariam que funcionasse. A mesma coisa deveria acontecer no corpo de Cristo. Todos os membros deveriam funcionar. E isso vai se tornar uma igreja saudável. Como fazer isso? Primeira coisa, invista em vidas. Invista em vidas. Eu, como pastor, vou até falar em nome do pastor Marcelo, do pastor Ayrton, se a igreja se pastoreasse, o trabalho seria muito mais fácil.
Eu estou com a semana, imagina lá, a semana toda cheia de acompanhamentos, discipulados, pessoas precisando. Os irmãos terem ideia, né? Às vezes a minha esposa, ela veio falar: Ricardo, você não pode assumir mais nada. Você tem suas filhas, você tem o seu casamento para cuidar, sua saúde. Porque são tantas demandas. E a gente fala: poxa, e o que eu vou fazer? Vou falar não para essa pessoa, ela está precisando. Mas se todos os membros realizam a sua função, isso alivia para os pastores. E a igreja cresce mais saudável. Então invista em pessoas, coisa simples. Termina o culto, chega para alguém e fala: meu irmão, né? Por que eu posso orar por você essa semana? Só isso. Você não precisa estudar teologia, não precisa fazer grego e hebraico, né? Você pergunta: o que eu posso orar por você? Anota o pedido para não esquecer, ora por ele durante a semana, manda uma mensagem para ele, fala: estou orando por você. Semana que vem, pergunta: e aí? Deus tem trabalhado nessa área na sua vida? Porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, por experiência própria, as pessoas começam a se abrir. De repente ela vai falar alguma coisa que você fala: isso aqui precisa ser tratado, né? Invista na vida dela. Se for um negócio absurdo, aí, pede ajuda para o pastor. Ela não joga para o pastor está com problema, ela vai resolver. Vai junto, observa como é que o pastor faz, aprende com ele para que você também o ajude. Né? Invista nos ministérios da igreja, as coisas funcionam, as atividades, as programações da igreja funcionar. Acho que tem uma estatística, né, que é real em qualquer igreja, inclusive igreja grande. A igreja lá de Atibaia tem 1.300 membros, mas a estatística é a mesma. Cerca de 30% a 20% das pessoas, dos membros, se envolvem nos ministérios. Você vê lá: nossa, tem muita coisa lá na PIBA. Aí você vê lá no trabalho das crianças, você vai ver um jovem lá. Aí você vai ver lá no som, o mesmo jovem que estava lá, ele está lá no som também. E aí você vai ver no louvor quem está cantando, aquele jovem está lá também. E tem outras pessoas que você não vê ele em lugar nenhum, só sentado ali. E geralmente sentado fazendo o quê? Criticando, é o ministério da crítica, né? Então não seja esse, né? Eu falei, não existe verruga no corpo de Cristo. Para que serve uma verruga? Para nada, né? Não seja verruga no corpo de Cristo. O que a gente faz com verruga? Te arranca fora, né? Então cuidado para que Cristo não te arranque fora, né? Porque você é uma verruga. Invista em relacionamentos, invista em ministérios. Procure saber como que você pode fazer isso. Converse com o pastor, converse com a liderança. Fala: pastor, eu quero me envolver mais. Eu quero fazer a minha parte como membro do corpo de Cristo. Por quê? Porque foi isso que Cristo fez por nós. Quando Paulo diz: viva de maneira digna da vocação que receberam, é porque Cristo já fez isso por nós. E viver de maneira digna da vocação é viver sacrificialmente. Sacrificialmente. Se você crê nisso, se envolva, cumpra a sua parte. Muito obrigado pela paciência, por me ouvir, por esse tempo, pelo acolhimento, foi muito gostoso. O pastor Marcelo falou, espero que tenha novas oportunidades para a gente andar junto. Se não, a gente vai passar uma eternidade juntos ali, a gente pode bater um papo, né? Gostaria de orar pelos irmãos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. E reconhecemos, Deus, que nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. É difícil para nós vivermos de maneira digna da vocação, porque a gente pensa em nós mesmos. O tempo todo somos bombardeados por esses valores. Eu. Mas, Deus, clamamos ao Senhor, nos ajude a olhar para a cruz de Cristo. E ver, Deus, o quanto o Senhor nos amou sacrificialmente. Pelo esforço que Cristo fez para que nós fôssemos igreja. Para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados e hoje pudéssemos estar unidos com Cristo e uns com os outros. E nos dê a mesma disposição, Pai. Que cada membro, Deus, dessa igreja possa olhar, Deus, para essa igreja como seu ministério. Investindo em vidas, em cada um que está aqui dentro, Deus. Dê criatividades, oportunidades para conversas profundas, conversas intencionais. Que essa igreja cresça cada vez mais, porque cada um vai exercer a sua função. E Deus, quando nós esquecemos disso e voltarmos para o nosso egoísmo, que o Teu Santo Espírito, que a Tua Palavra, que Deus, a liderança dessa igreja, os irmãos dessa igreja, nos lembre de que nós devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos em Cristo Jesus. Mais uma vez eu clamo ao Senhor, Pai, que a Igreja Batista, Deus, Boas Novas aqui, possa honrar e glorificar ao Senhor, expressando claramente, Deus, o Evangelho nos relacionamentos, porque essa é a Tua vontade para eles, Deus.
Abençoe o pastor Marcelo, o pastor Ayrton, Deus na direção, continue os capacitando para que eles treinem os santos dessa igreja para a obra do ministério. Obrigado, Deus, pela comunhão que temos em Cristo Jesus. Como é bom, Deus, estar com os nossos irmãos, aonde quer que esteja. Por isso, Deus, nós te louvamos e nós te adoramos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, queridos.